Olá, boa noite. Tudo bem, Elisa? Seja bem-vinda. G, sempre presente. Amizade querida. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Carol, quanto tempo, Carol? Bonita como sempre. Enquanto as pessoas vão chegando, quem quiser colocar um copo com água para a gente fluidificar durante a reunião, eu acho válido, porque nesse momento a gente é tão amparado, né, pela espiritualidade, pelos nossos mentores, pelos mentores da Casa Girassol. Então, se vocês quiserem colocar um copo com água ao lado, eu sempre coloco o meu, tá aqui. E a gente vai se fortalecendo em rede, né? Obrigada a você pela presença, Elisa. A gente entra às 19h25, mas a gente começa mesmo às 19h30, é só para ir aquecendo, a gente começando a vibrar um pouquinho, ir conversando, dando boas-vindas às pessoas. Hoje, coincidentemente, a gente não acredita em coincidências, né? É o aniversário de 9 anos da fundação da Casa Girassol. Que coincidência bonita, né? Coincidências não existem, né? O acaso é o nada e o nada não existe. E eu confesso que o dia que eu escolhi essa data foi numa correria tão grande que, na verdade, eu não me lembrei que o dia 29 é o dia da fundação da casa. E aí, hoje é que eu me apercebi, falei, que isso, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa essa coincidência, né? Ei, Nath, não é, Nath? Eu fiquei muito feliz e juro por Deus que não foi, assim, uma intencionalidade mesmo, assim, né? Porque eu sou muito falha com datas. Mas foi uma data feliz. E no finalzinho a gente vai fazer uma surpresinha. Então, gente, boa noite a todos, né? Vamos respeitar o horário, porque nós temos muito que conversar. Às vezes eu organizo um estudo até maior do que eu dou conta de falar, mas eu sempre tenho a intenção de falar pelo menos aquilo, né? Aquilo que vem de intuição e daquilo que eu estudei. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Gostaria que todos fechassem os olhos, né, e mentalizassem para o alto, que nós pudéssemos colocar a nossa mente o mais próximo que pudermos da luz, dos girassóis, de Jesus, dos nossos mentores. Vamos reconectarmos, né? Reconectarmos mesmo, porque eles estão sempre presentes em nossa vida, mas nem sempre a gente cria essa proximidade necessária.
aos nossos iluminados irmãos do plano espiritual. Então, nesse momento, pedimos a Deus, fonte de todo amor, a Jesus, nosso mestre querido, referência de conduta, referência da prática cristã, aos mentores da Casa Girassol, irmão Lucas, irmão Tiago e toda a sua comitiva e todos os outros mentores nesse momento da casa, aos mentores que nos acompanham, os nossos mentores individuais, dos nossos lares, das nossas comunidades, de Nova Lima, do nosso Brasil, que nesse momento estejam apostos a nos intuir, a colaborar com esse estudo, e que, na verdade, eu não estou aqui na posição do saber, mas na posição de troca, na posição de irmandade, na posição simplesmente de disponibilidade e desejo de trabalho. Que nós possamos crescer juntos na prática do bem, na prática da evangelização, e que nós possamos desmistificar muitas ilusões, e que a gente encare a realidade como uma oportunidade de reforma íntima. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, hoje o nosso tema é até um tanto quanto... o tema foi meio proposital, porque dia 31 de outubro se comemora culturalmente, né, o Dia das Bruxas, né? E aí eu falei assim, olha, eu acho que é bem interessante a gente falar um pouco, né, dessa cultura popular auxiliada e associada e explicada pelo Espiritismo, né? São saberes populares, né, que tem uma lógica dentro da espiritualidade. Nada que é um saber popular, folclórico, né, cultural, é desfocado da nossa espiritualidade, é desfocado daquilo que a gente acredita enquanto espiritualidade. Então, o nosso tema hoje, né, é mal olhado na ótica espírita. Então, a gente pensando um pouco, o tema todo vai ser falado muito com a analogia de feitiços, de rituais, de mal-olhado, de bruxaria, de macumba, porque tudo isso é um pacote só, né? Tudo isso tem uma sintonia, né? Está correlacionado na nossa cultura, no dia a dia e na crença das pessoas, né? Então, esse termo mal-olhado, ele já vem bem de séculos passados, né? Em 1425, há um registro a respeito desse termo e dessa expressão, mal-olhado. Henrique Vilhena, que foi um médico português, ele foi falecido em 1958, ele era um escritor político, ele fez um tratado sobre o mal-olhado, né, apontando o título muito ligado à fascinação, né, também ligado ao afogamento, já que a vida da pessoa se esvaía, se decaía, segundo ele, a partir do momento que lhe lançado esse olhar, esse mal olhado, né? Um pouquinho mais para frente, em 1852, Joaquim Bastús, que foi um pedagogo espanhol, ele era também um dicionarista, né? Ele escrevia dicionários. Ele associou a palavra mal olhado à inveja. Foi a primeira vez que essa palavra veio associada com o significado de uma palavra mais comum e popular e uma palavra mais conhecida da população, essa questão da inveja. O próprio Alcorão, ele também traz essa expressão, e o Alcorão fala que é um olhar das pessoas infiéis que te fazem dormir apenas
apenas com os olhos, né? Então é muito comum das pessoas dizerem assim, não, eu tô bocejando muito, então eu tô com um mal olhado. Não é assim? As pessoas bocejam, é o mal olhado. Vem daí, do Alcorão, né? Dessa cultura que se espalha pelo mundo, principalmente em decorrência dos cultos religiosos, das crenças religiosas, né? Então, a partir desse momento, gente, as pessoas começam a inserir e a entender o mal olhado de uma forma constante na nossa vida, né? Agora, já passando mais para o espiritismo, Divaldo, ele fez uma entrevista bem interessante que perguntaram para ele assim, o mal-olhado existe ou é uma superstição, né? Ou é coisa da nossa cabeça? E Divaldo diz o seguinte, sim, o mal-olhado existe, porque é uma intensa vibração mental de sentimentos. De sentimentos o quê? Negativos. Então, o mal-olhado, na verdade, ele existe e ele existe até em nós, né? É um mal-olhado que, na verdade, muitas das vezes a gente se coloca vítimas dessa situação de ser mal-olhado, mas será que a gente também não mal-olha? Será que a gente também não tem esse sentimento de inveja? Também a gente não tem esse sentimento de ciúme, de egoísmo e desejosos da felicidade do outro, né? Então, na verdade, o tempo todo da nossa conversa de hoje vai ser muito no sentido de quê? De nos remeter não ao olhar do outro, mas o nosso olhar também, porque a nossa responsabilização é de uma reforma íntima. Nós ficamos muito preocupados com o olhar do outro para nós, mas a gente muitas vezes não se apercebe ou não se conhece o suficiente ou nos negamos em nossas dificuldades morais e espirituais e nós achamos que os nossos olhos sempre são bons, que os nossos olhos sempre são iluminados, luminosos, mas na verdade, gente, nós temos que estar muito mais preocupados com o nosso olhar para nós mesmos e o nosso olhar para o mundo e para as pessoas e esse sentimento que a gente carrega no nosso olhar, na nossa condição de ver as pessoas e de olhar para as pessoas. Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer, como nós estamos olhando as pessoas? Como nós estamos sentindo as pessoas? E essa é uma pergunta que nós temos que ter coragem de realmente se haver com a verdade. E não ficarmos o tempo todo dizendo para nós mesmos, não, eu sou muito bom. O outro é que me faz mal. O outro é que tem um mau olhar, né? E aí você sai da situação de responsabilidade dessa sintonia com o mal. E na verdade, gente, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. Não tem santo aqui. Todos nós temos dificuldades inúmeras morais e espirituais. E a primeira passo para a reforma íntima é o reconhecimento disso. E isso é muito importante, sabermos que aqui estamos numa mesma faixa vibratória. Então, o mal olhado que você diz ser vítima, você também, provavelmente, você faz isso com as pessoas o tempo todo. Nós fazemos isso com as pessoas o tempo todo. Então, Divaldo, ele nos alerta para isso, né? E aí ele fala também da cultura popular, né? Muito no Brasil, na época colonialista, né, onde os negros, eles traziam esses rituais, né, esses animismos para os seus cultos religiosos, né, e foi nessa época também que surgiu muito a ratificação das questões das macumbas, das feitiçarias, né, das questões do próprio mal olhado, né, e os negros, eles foram muito vítimas
dessas situações. As pessoas diziam muito que eles eram os homens, as mulheres que faziam feitiçarias e donos do mal olhado. Mas, na verdade, gente, a gente tem que estudar um pouquinho e desmistificar isso, e isso começa a discriminação, né, o preconceito, o racismo. Na verdade, os negros, eles não tinham acesso à medicina tradicional e científica da época. E eles precisavam se haver da mesma forma como o branco com as doenças, com as dificuldades do corpo e com as dificuldades espirituais. E eles não eram amparados porque eles eram escravos, né? E assim, eles criaram alguns rituais como forma de proteção espiritual para darem conta daquela vida tão sofrida e daquela vida tão surrada que eles tinham, não é? Então, eles começaram a se apegar às questões dos santos, das próprias divindades, dos rituais, para se livrarem das doenças e se livrarem das supostas feitiçarias que eram feitas contra eles, e não o contrário, né? Porque eles se sentiam tão oprimidos, tão rejeitados socialmente, que eles só pensavam assim, só pode existir coisas ruins contra nós. Então eles começaram a fazer esses rituais de proteção. Então os escravos, eles não faziam rituais para o mal. Eles faziam rituais para se protegerem do mal social que eles viviam naquela época. Então essa nossa cultura, ela é carregada desses rituais, né? Desse pensamento desde a época da escravidão, né? E de outras culturas, igual eu falei do Alcorão, que eu falei dos tratados que foram escritos a respeito do mal olhado, né? E aí, gente, o que acontece? Quanto menor o conhecimento com relação a esse elo entre o espiritismo e a ciência e a filosofia, maior a gente dá brecha para situações imaginárias e fantasiosas, né? Por isso que é importante, quando o espiritismo fala da nossa evolução, ele fala das asas, né? Das asas da intelectualidade, as asas da caridade. E por quê? Porque não basta ter só moral, a gente precisa estar ali o tempo todo estudando para a gente desgarrar desses mitos e desses rituais que a gente incumbe na nossa vida e na nossa personalidade, que muitas vezes, gente, ocorre até em doenças mesmo, né? Doenças mentais, que depois eu vou falar para vocês. Então, o Divaldo, né, falando dessa energia magnética, todos nós temos uma energia resultante das nossas vivências, né? Resultante da nossa evolução moral, espiritual, intelectual, social, de todos os níveis, né? E aí, é fato que nós temos uma energia que se concretiza na nossa personalidade, no nosso modo de agir e no nosso modo de olhar? Claro, né? Todos nós temos uma energia específica. Então, muitas vezes, né, as pessoas, nós todos, chegamos em um determinado ambiente e falamos, nossa, aqui tá carregado, aqui tem uma energia ruim, não, aquela pessoa então tá péssima. Só que nós esquecemos de um detalhe super importante, que na verdade a gente só reconhece uma energia quando ela é similar à nossa, né? Então, quando nós estamos o tempo todo falando, nossa, aqui tá um ambiente ruim, aquela pessoa está me olhando diferente, não, depois que essa pessoa me olhou, depois que essa pessoa me cumprimentou, eu não fiquei bem, é porque algo dentro de você se linkou naquele momento e completamente com a energia daquela pessoa.
Então, pode ser sim que a outra pessoa não estava bem, que ela não te olhou com uma intenção bacana, que ela não te olhou com um desejo de compaixão, de amor. Pode, porque nós somos humanos e a gente faz isso toda hora, tá? Só que se você identificou, se você reconheceu esse sentimento e esse olhar, possivelmente não, exatamente, o Espiritismo diz, você se linkou por sintonia, tá? Então, quando fala assim, mas tem gente que tem energia pesada, se você conseguiu captar essa energia pesada, você naquele momento também tem uma energia pesada. Ninguém capta aquilo que não tem em si. Então é mais ou menos aquilo que a gente fala sempre, transformado para esse assunto que nós estamos agora. A beleza está nos olhos de quem vê. E a feiura também está nos olhos de quem vê. A boa energia está nos olhos de quem sente e no coração de quem sente. A má energia está no coração também de quem sente. Só que todos nós, vez ou outra, e às vezes, muito mais vezes do que menos, nós não estamos tão equilibrados espiritualmente e moralmente e de forma amorosa para o outro. Então, na maioria absoluta das vezes, nós não estamos plenos de luz. Então, na maioria das vezes, a gente capta isso com muita facilidade, dado o nosso estado evolutivo, que ainda é muito primitivo e muito precário, certo? Então, é muito comum da gente sempre perceber mais o lado negativo, porque nós somos pessoas ainda pouco evoluídas. Então, o nosso olhar, ele já é um olhar focado para aquilo que não é bom. Então, continuando, né? Aí, quando voltando nessa questão da energia, a gente pode pensar, né, gente, das benzedeiras, né? As benzedeiras, elas tinham, muitas delas, né? O Emmanuel fala que muitas dessas benzedeiras, elas eram empregadas de caridade, né? E muitas vezes elas eram procuradas por outras pessoas, principalmente no meio católico, né, gente? Eu venho de uma família católica e quantas vezes eu fui benzida? Minha sogra benzia. E minha sogra me benzeu muito quando eu era criança, mesmo antes de conhecer o Marcelo. Então, minha mãe me levava lá. Por quê? Minha mãe falava assim, essa menina tá com mal olhado. Essa menina tá esquisita. Essa menina tá toda desmilinguida. Por quê? Porque, na verdade, de fato, as crianças, como elas têm pouca consciência de como se blindarem, como elas estão ainda muito imaturas no sentido de reconhecimento de energia, o perispírito ainda muito imaturo nessa reencarnação, tá? Elas ficam mais propensas, a tal da espinhela caída, isso mesmo. Elas ficam mais propensas a receberem essas energias. Elas não sabem se defender muito, né? Então, elas são muito vítimas, entre aspas, dessa situação de mal olhado, por não saberem se defender. Então, elas eram levadas, muito quebranto, né? Isso mesmo, Cláudia. Elas eram levadas para essas benzedeiras se recomporem. E nas crianças acaba que isso adiantava. Porque a maioria das crianças, elas têm um bom coração. Elas são ainda muito inocentes, muito ingênuas, né? Então a energia delas essencialmente é uma energia boa, essencialmente. Não vamos entrar aqui no mérito de outras reencarnações, que tem crianças perversas, a gente tem de tudo, né, gente? Mas nesse sentido, até os 7 anos, a criança ela está mais propensa, ela está recém-chegada do plano espiritual, então ela está mais propensa a receber mais energias positivas e a ser mais positiva, né? Então, gente, junto com essa questão das benzedeiras, dentro do espiritismo nós temos o passe, né? Que é a mesma coisa, só muda de nome, né?
Então, na verdade, quando o passista ele se coloca à disposição de utilizar dessa troca fluídica, né? De fazer essa limpeza espiritual naquelas pessoas que se adentram na casa espírita, ele também está investido de caridade, num desejo de ajudar, num desejo amoroso de, pelo menos, tentar reequilibrar aquela pessoa. Só que nós espíritas, né? Muitas das vezes nós estamos na casa espírita e as pessoas falam assim, chegam em casa, na casa espírita, e falam assim, eu preciso hoje tomar um passe porque eu não estou bem. Isso me dá um medo. Sabe por quê? Por que a pessoa não está bem? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Não é simplesmente ver o passe e considerar o passe como um passe milagroso, de uma receita mágica que a gente vai simplesmente dispersar todas as tristezas e todos os danos e todos os mal-olhados que aquela pessoa, porventura, está sofrendo. Porque, na verdade, gente, o passe, né, ele tem essa característica de ajuda ao próximo, mas se o próximo não se ajudar, o passe de nada vale. Nem a água fluidificada, nem ritual algum não vale. Porque, na verdade, essa transformação energética, ela precisa ser de dentro para fora. Agora, quando o passe é dado e a pessoa tem a oportunidade de fazer uma autoanálise, uma autossugestão e um esforço de melhora, aí sim, casou o útil com o agradável. O passista imbuído de amor ao próximo e o que está recebendo o passe aberto para uma mudança e um estilo de pensamento e um estilo de vida e uma melhora no seu ser e na sua personalidade, né? Então essa consciência, as pessoas que adentram a casa espírita, elas precisam ter. E os trabalhadores da casa espírita precisam sempre esclarecer, né? Então, gente, muitas das vezes também as pessoas ficam desesperadas porque não tem o passe individual, né? Isso já aconteceu algumas vezes na casa espírita, que tinham poucos passistas, ou porque o horário era muito adiantado, por algum outro problema, e aí a gente fala, vamos fazer um passe coletivo. A pessoa, não, porque isso não adianta. Não adianta, não adianta, como se algo externo e muito individual para ela pudesse tirá-la daquela situação de coisas ruins da sua vida, de falta de emprego, de falta de dinheiro, de falta de amor, de falta de tudo, de falta, né? Então, na verdade, nós temos que entender que tudo que nos acontece, como dizia Chico, nem tudo é prova e expiação, nem tudo é inveja, nem tudo é feitiço, nem tudo é treva. Muitas das vezes o que nos acontece é algo necessário para a nossa evolução, né? É algo que a gente precisa passar por ele para a nossa reforma íntima. Então nós não estamos de fato num mundo floral, num mundo iluminado, onde todos os mundos são felizes e as pessoas são felizes. Nós ainda temos como aprendizado as perdas, os danos, as dificuldades, as doenças, o desemprego, não é? Então isso nem tudo é mal olhado, tá? E aí, gente, pensando muito, né, nessas questões sempre do externo e não do interno, que as pessoas sempre colocam algo, né, do externo e não do interno, desresponsabilizam dessa construção de uma energia interna mais iluminada. As pessoas falam assim, eu não vou no carnaval porque lá tem muita energia ruim. Eu não passo nem perto do prostíbulo porque lá só tem gente ruim, só coisa ruim. Eu não vou para isso, não vou para aquilo porque lá só tem coisas ruins. Gente, na verdade, a energia é do pensamento e da pessoa, e não do lugar. Tem muita igreja e muito templo que é cheio de energia negativa.
Porque o que plasma a energia não é o lugar, mas é a pessoa, as pessoas, a vibração energética que aquelas pessoas estão emanando ali. A intenção, né? Então não adianta você ficar num templo o dia inteiro rezando se o seu coração é um coração que tem maledicência, que tem inveja, que tem maldade e que vê muita inveja, maledicência no outro. Porque quando o seu olho tá muito mal, você vê muito mal, então você tem a maldade dentro de você. Sinto muito, mas essa é a verdade, né? É a lei de sintonia. Se eu vejo muito mal, é porque há algo muito mal em mim. Né? Ninguém vê luz se não tem luz. Então a gente precisa entender muito bem sobre os nossos sentimentos, né? E aí, gente, as pessoas falam assim, mas fulano, eu chego perto dela, tem um trem ruim. Possivelmente, quando tem uma pessoa em específico que suscita esse sentimento que não é bom para você, você tem uma história reencarnatória com ela difícil, né? Então você tá numa festa, você tá muito bem, e de repente aquela pessoa te olha e você olha para aquela pessoa, né? Os maus olhados, porque é sempre recíproco, tá bom? São pessoas que provavelmente você traz dificuldades de outras vidas, de outras experiências, que ainda é muito difícil para você digerir a presença dela, né? Porque tem pessoas que realmente suscitam isso mais na gente. Isso é real, né? Tem pessoas que a gente suscita mais a inveja da gente. Tem pessoas que suscitam mais a raiva da gente. Tem pessoas que suscitam mais a impaciência da gente. São pessoas específicas, são pessoas que estão dentro da sua história de vida e que você tem que ter ainda mais cuidado e vigilância nessa questão do pensamento direcionado para essa pessoa, né? Especificamente, né? E aí, gente, as pessoas começam, né? Para eu me blindar, né? Eu vou começar a pegar um amuleto aqui, eu ando com um crucifixo, eu ponho a arruda na orelha, e aí eu começo a me blindar com objetos, né? Que até então eu coloco meus pontos de fé naquele objeto e acho que eu estou blindada. Não adianta nada. O que pode fazer é uma autossugestão. E aí é na linha da psicologia, nem é do espiritismo, tá? Você fala assim, se eu coloco esse girassol... Gente, eu vim de girassol, vocês viram, né? Se eu coloco esse girassol aqui, eu acredito que eu estou blindada. Porque o girassol me remete à casa girassol, me remete à luz, me remete em busca da luz. Eu tô blindada. E esse nível de pensamento de luz, ele pode transformar seu sentimento íntimo, porque você fez uma autossugestão, você fez um estímulo de pensamento positivo, porque você precisa estar com aquele amuleto, aí você pode ocasionar uma mudança interna. Mas, se essa autossugestão não acontecer de forma positiva, vamos supor, a pessoa fala assim, eu só vou sair de casa para sempre, para eu não pegar nenhum mal-olhado, né, com um crucifixo. O dia que você esquece esse crucifixo, você fica desesperado. Sabe aquele negócio assim que você não consegue dar um passo na rua? Por quê? Porque você tá sem o crucifixo. Então aquilo ali virou uma dependência, né? E você não consegue sobreviver sem isso. Se sua espada de São Jorge que você plantou lá na porta da sua casa morreu, acabou, você fica desesperado, você nem dorme, porque você acha que sem aquela planta você não está protegida. Pelo amor de Deus, gente.
Isso é transferir para um objeto inanimado o poder de realmente ter um poder sobre sua vida, né? Na verdade, quem tem o poder sobre a sua vida é você mesmo. Ninguém mais. Ah, não, Deus tem o poder na minha vida. Depende. Depende do que você está fazendo na sua vida, porque Deus não comanda a nossa vida. Deus, ele nos auxilia quando nós exercemos a afinidade com ele, a busca de afinidade com o bem, com o amor, com a compaixão, né? Então, na verdade, as pessoas, para se livrarem da responsabilidade da reforma íntima, elas colocam assim: eu vou colocar aqui, ó, nesse crucifixo, esse amuleto, porque aí eu não preciso reformar. Eu não preciso melhorar. Ele já vai me blindar. Então, qualquer pessoa que olhar para mim, eu estou blindada. Não está. Porque a sua blindagem, ela é interna. Ela é daquilo que você sente. É daquilo que você cultiva. São dos girassóis que você cultiva dentro de si ou não, né? E aí, gente, tiveram algumas perguntas, né, a respeito desse estudo de hoje. E aí eu até respondi sobre uma, né, se essa questão do amuleto, né, é uma coisa que realmente protege. E aí eu disse que não, né? E às vezes, depois eu vou terminar esse texto muito voltado para essa questão do amuleto. E tem umas perguntas no Livro dos Espíritos, que é o seguinte: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que ele foi devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Não, Deus não permitiria. E aí a gente isso realmente uma resposta muito significativa e tem que ser significativa, gente. Por quê? Quando se faz essa pergunta para os espíritos e os espíritos falam assim: não, Deus não permitiria, quem ainda continua achando que o espírito maligno, né, que a gente não tem que ficar usando também essa palavra mal, né, gente? A gente tem que pensar que o Livro dos Espíritos foi escrito no século XIX, então assim, é outra perspectiva. Na verdade, são espíritos em dificuldade, como nós, gente. Como nós, invejosos, maldosos, maledicentes, escandalosos, tudo, né? Então, na verdade, nós estamos falando de pessoas sintônicas, muitas das vezes, né? A gente tem que entender que Deus nos protege. Apesar de tudo, existe a misericórdia de Deus, né? E quanto mais a gente sintonizar com esse amor, ou pelo menos fazer um exercício de renovação, mais protegidos nós vamos estar, né? E aí, tem outra pergunta que a 552 fala assim: que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas têm? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos, mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico. E aí continua, tá? 552. Ela é mais extensa. Então, quer dizer, né? Tem pessoas que existem, que têm o mal? Ainda tem o mal. Nós temos o mal? Temos. Cada um na sua medida. E cada um vai responder por ele. Tá? E aí, gente, no Livro dos Espíritos responde: nós temos esse mal olhado? Temos. É real? É sim. Está em nós? Está. A gente mal olha? Sim. A gente mal é olhado? Também, né? Contudo, ninguém tem o poder de destruir a nossa vida, a não ser que nós permitamos. Que aí vai juntar a fome com a vontade de comer, a maldade com a maldade do outro, a fragilidade emocional com a fragilidade emocional do outro. E aí, gente, na verdade, né, atrás dessa crença do mal olhado,
tem uma descrença em si mesmo, né? A maioria das pessoas, eu percebo até na clínica da psicologia, as pessoas muito persecutórias, né? A gente chama na psicologia de pessoas persecutórias, né? Pessoas que o tempo todo fica assim, cuidado, você vai sair sem rezar? Nossa, você vai fazer isso? Cuidado! Você tá levando seu crucifixo? Cuidado! Toma um banho de sal grosso, usa um olho negro, usa uma pulseira de pimenta. Gente, as pessoas enlouquecem, elas ficam o tempo todo pensando no olhar do outro e esquecem do olhar delas para elas mesmas, tá? Então, na verdade, gente, o que acontece? A gente precisa desfocar esse olhar do outro, da maldade do mundo e começar a melhorar o nosso campo mental e o nosso campo interno, porque ele é que vai balizar o nosso meio externo com relação a essas vibrações, tá? E aí, gente, eu tô trazendo aqui, Thelminha, me fala aí quantos minutos que a gente tem, só para eu ver se eu posso fazer o que eu tô precisando fazer. A última pergunta, né, que veio de vocês, né, do Instagram da casa, faz assim: como afastar o mal-olhado? E aí eu trouxe um texto do livro Pensamento e Vida, que é um texto que se chama Associação. E aí eu queria um pouco da paciência de vocês, porque eu vou ler e vou fazer uma reflexão, tá? É o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Olha bem, a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. A afinidade e a associação. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes de Cristo, assevera que os átomos invisíveis no olhar humano agrupam-se à afeição de pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Tudo é feito de átomos e eles se agregam por afinidade. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e de alguma sorte podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa percriação, em um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função do centro vital e os elétrons de planetas em movimentos gravitativos. No plano da vida maior, olha só, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. É aquele negócio, né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Diga com o que você pensas que eu te direi o que estás pensando. Diga como você vê que eu te direi como é que o mundo está te vendo também, né? Continuando. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Olha isso, gente. Quer dizer, o que está dizendo nesse texto? Se eu
recebo um mal olhado, se eu reconheço ele como mal e imediatamente eu já começo. Aquela pessoa me olhou mal, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Quando eu já começo a entender aquela pessoa como mal, eu já estou sendo mal. Eu já estou emitindo vibrações negativas para aquela pessoa também. Então eu sintonizei com a energia dela. Agora, quando eu não sintonizo, o que eu falo? O que eu penso? O que eu vibro? A pessoa me olha mal, eu sinto aquele mal-estar e eu falo assim: Senhor, que essa pessoa possa enxergar em mim o bem. Se porventura em alguma vida ou nessa situação, nessa vida presente, eu a magoei, que ela possa me perdoar. Que eu possa ter amor por ela, que eu possa perdoá-la, que eu possa senti-la como minha irmã. Aí, o que acontece? Essa energia não se liga. Então ela bate e volta e não cria ressonância em seu coração. Com isso, você não fica sendo vítima desse mal olhado. Percebe? O mal olhado, ele só funciona quando a gente permite. Quando a gente se une à sintonia daquele mal. Pode ficar tranquilo. Você tá bom? Você tá se esforçando pro bem? Você é uma pessoa legal? Você é uma pessoa generosa? Que não pensa o mal dos outros? Precisa pensar que você tá sendo... que você não tá sem emprego, tá sem um amor, tá com dívida, que é por causa de mal olhado, não. É por sua causa mesmo. É desestruturação em outras partes da sua vida e do seu modo de comportar, né? E aí, continuando, em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, né? Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O inconsciente coletivo, a irmandade de sintonia, a fraternidade ou não universal, tá? O desejo é a alavanca de força do sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nos detemos, olha que legal isso! Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvem todas as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de o que nos servimos depois da morte, né? Então, na verdade, quando a gente olha muito mal do outro, é porque nós estamos impregnando de maldade também, e isso, ela traz chagas físicas perispirituais, né? O pensamento é obra criadora. O pensamento é obra concreta. Se eu penso mal, esse mal ele vai criar úlceras, tanto físicas no meu corpo físico, quanto no meu corpo espiritual. Aí eu viro e falo assim, não é minha culpa não, é a culpa do olho do outro. Gente, isso é uma infantilidade. Isso é dizer que nós não crescemos minimamente para termos a responsabilidade espiritual sobre a nossa própria vida. Isso é brincar com Deus, é brincar com a espiritualidade, né? É por esta razão, continuando, que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvam-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominado pelas forças que o representam, né?
E aí, gente, toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata uma sombra maior. Claro. Quando o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo prestíbulo de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando à força de nossas ideias, palavras e atos, alcança de movimento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concorrem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo e amando, porque nessa perspectiva estamos salvos de qualquer um. Olha, gente, coisa mais linda. Esse livro é maravilhoso, né? São lições extremamente importantes para a nossa vida. Junta Chico Xavier com Emmanuel, Pensamento e Vida. Tem esse livro, gente, inclusive para baixar gratuitamente na internet. Todo mundo deveria, né, ter esse livro, porque ele é um diário que nos ajuda a nos guiar, né, a nos dar uma luz nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, né? E aí, gente, a partir do momento que nós temos esse compromisso, não em sermos seres iluminados, porque nesse mundo em que vivemos ainda é difícil para a gente, mas se a gente se permanece no exercício da caridade, se a gente permanece no exercício mental do amor ao próximo, do perdão, assim é a nossa maior proteção. Então, como ficar livre de um mal-olhado? Tentando ser bom. Se você tenta ser bom, você está protegido do mal-olhado. Qualquer coisa que vier a acontecer na sua vida, coisas ruins, nós estamos propensos, porque nós estamos ainda numa faixa vibratória de evolução, né? Seja doença, seja desemprego, seja traições, seja o que for, é para o seu aprendizado. Tá tudo sob o controle dos mentores espirituais, né? Não é porque o outro está fazendo isso para sua vida. É porque provavelmente você fez isso para sua própria vida e você precisa resgatar através de algumas dificuldades. Nem tudo é olho gordo, nem tudo é mal olhado, né? E se você está sofrendo esses efeitos do mal olhado, perceba, você tem a ver com isso. Você tem a ver com isso. Você é responsável por esses efeitos maledicentes na sua vida. Muda de sintonia, muda de vibração, se as coisas vão passar a mudar para você também. E aí, gente, vou pedir aqui para Marcelo me ajudar, né? Eu não poderia deixar de trazer um bolo para a Casa Girassol. Hoje nós estamos fazendo 9 anos de fundação de casa, né? Essa velinha aqui não é de ritual, não. É uma vela comemorativa de aniversário, né? E eu fiz um bolo também, gente, ó. Um bolo. Eu não sei fazer bolo de aniversário, mas eu fiz um bolo integral de maçã com nozes, canela, com damasco, com tâmara. Foi com muito amor. Depois eu posso até mandar a foto para vocês colocarem aí no Instagram, né? Por quê? Porque, na verdade, a Casa Girassol, ela vem dos meus sonhos desde criança. Desde criança, eu me via plantando girassóis num campo de girassóis.
Então, quando eu dividi esse sonho com algumas familiares, com alguns amigos, há 9 anos atrás, e nós entendemos que a gente tinha que fundar a Casa Girassol. A Casa Girassol já existia há muitos anos no plano espiritual, e a Casa Girassol existia há muitos anos no meu sonho. E todas as pessoas que caminharam na casa e estão na casa, em todas as funções, elas fizeram parte desse sonho, desse compromisso do plano espiritual para a existência dessa casa. Iniciaram nos meus sonhos, mas vocês estavam lá no campo de girassóis comigo, né? Então, gente, eu não fundei a casa sozinha, mas eu estava lá com vocês. Eu estava lá com vocês e por vocês. Então, nós somos uma irmandade, nós somos uma família. E a gente, com esse trabalho maravilhoso, há 9 anos sendo feito, eu só tenho gratidão por cada um de vocês. Gratidão por toda a caridade, por todas as dificuldades, por tudo que cada pessoa nessa casa significou na minha vida. Por todos os momentos difíceis, por todos os momentos alegres, por todos os momentos felizes e infelizes. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, eu agradeço muito a vocês e nós vamos terminar cantando parabéns para a Casa Girassol. Muito obrigada pela oportunidade ainda de trabalho nessa casa, que muito me é cara. Vamos cantar? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Casa Girassol! Viva o mentor Lucas! Viva o mentor Tiago! Viva a irmã Sheila! Viva todos os mentores da casa! Viva Jesus Cristo! Viva a comunidade do José de Almeida! Viva todos que estão na direção da casa nesse momento! Viva todos que estiveram na casa para que essa casa tenha força de continuar muitos e muitos anos, que a gente possa desencarnar e continuar ajudando a nossa casinha aqui na Terra, porque ela é um ponto de luz, mesmo que ainda singelo, simples e pequeno, naquela comunidade que tanto necessita. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje cantando parabéns para você. Muito obrigada a todos os girassóis que passaram nessa casa. Todos vocês são igualmente importantes. Então vamos fazer luz nesse mundo. Que assim seja. Sintam-se cada um com um pedacinho desse bolo. Eu vou plasmar para cada casa, vou pedir aos mentores para plasmar esse bolinho em cada casa, em cada um que esteve aqui conosco essa noite. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Muito obrigada, Thelma, Natália, Patrícia, Estela, Carol, Cláudia, todos, né? Todos que estiveram presentes aí, a Dalgisa, todos são pessoas que eu amo muito, mesmo sendo só em rede social. Muitos fazem parte da minha vida, né? Que fizeram parte. Viviane, todos, muito obrigada pela presença e pela paciência de vocês nessa noite de hoje. Mas é uma noite muito especial para todos nós, né? Então, assim, eu fui muito abençoada e grata de estar aqui hoje, e não foi uma coisa intencional, por Deus, gente, não foi uma coisa intencional eu estar aqui hoje. Na verdade, foi uma coincidência
que na verdade não é coincidência, né? A gente tem que saber que tudo é providência e eu me sinto muito amparada nessa casinha pelos mentores e eu estou muito feliz por esse presente. Esse presente é um presente para todos nós e eu espero ter feito um dia mais feliz, né? Junto com todos vocês que fizeram também a minha noite muito mais feliz hoje, tá? Fiquem com Deus. Podem tomar sua água fluidificada que vocês fizeram. E parabéns a todos nós, girassóis. Fiquem com Deus. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, descer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir-te, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso e em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leve a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Como é que sai?